Olá, povo de Deus, graça e paz. Como é bom nós podermos começar mais um dia juntos meditando na palavra de Deus. Eu quero lembrar você que nesse canal nós temos todo o material da nossa igreja sendo continuamente exposto para a nossa edificação, mas também para que nós possamos compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. Então aproveite esses minutinhos agora iniciais da nossa lição deste dia para poder compartilhar com seus contatos o link deste canal para que outras pessoas também recebam o conteúdo da palavra de Deus que nós estaremos meditando nessa manhã. Se você ainda não é inscrito, está pela primeira vez aqui no nosso canal, se inscreva para que você possa também receber outros materiais, cultos, palavras, meditações, programas da nossa igreja aí no seu celular, clicando no sininho para receber todas as notificações. Antes de lermos o texto que iremos meditar nesta manhã, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e orar. Orar para que a palavra de Deus fale ao seu coração e que através desse tempo você seja edificado por ela. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado a Deus porque mais uma vez podemos separar aqui alguns minutos para ler a Tua palavra, meditar nela e através do Teu Santo Espírito, ó Deus, ter a nossa vida moldada pelo Senhor. Cada um de nós aqui, Deus, tem algum desafio nessa semana, tem alguma coisa que pode estar preocupando, Deus, no nosso coração. E nós queremos colocar tudo isso agora diante do Senhor. E à medida que formos lendo e meditando na palavra do Senhor, que o Senhor use, ó Deus, a Tua palavra como instrumento para trazer paz ao nosso coração, para revigorar a nossa alma e para alinhar o nosso foco junto com a vontade do Senhor. É o que nós oramos nessa manhã, te louvando, te agradecendo no nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos meditando na primeira carta de João e o tema desse estudo é Filhos da Verdade. João usa repetidas vezes esse tema, esse nome, essa palavra, filhos e filhinhos, para se reportar aos seus leitores. E no texto que nós iremos meditar neste dia, isso ficará ainda mais evidente e prático para nós. O texto é 1 João, capítulo 2, do verso 12 em diante. Leia comigo, acompanhe comigo a leitura que eu vou fazer de 1 João 2, 12 a 14, que diz assim: Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados, por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Você já viu alguma vez em um filme ou leu alguma reportagem, uma matéria, uma história de alguém que recebeu uma herança? Ou já imaginou alguma vez na vida você mesmo, de repente, alguém tocando o seu interfone, batendo na sua porta, entregando a você um documento para assinar, lhe informando que você acabou de receber uma herança inesperada. Talvez já tenha passado na sua cabeça alguma vez na vida e nós ficamos imaginando o que poderia acontecer, como seria essa experiência, descobrir um parente longínquo que resolveu repartir os seus bens e muito rico, muito endinheirado, sobrou uma boa quantia para você. Ou uma propriedade em um lugar atrativo. Já imaginou isso alguma vez? Bom, eu nunca recebi nenhuma herança. Talvez você não tenha recebido nenhuma herança desse tipo. Mas o texto que nós lemos agora nos fala também de uma herança. Lembre-se, João está expondo para nós nessa epístola as características de um verdadeiro cristão. Ele já nos ensinou que ser cristão tem muito mais a ver com a pessoa de Jesus do que necessariamente com
um conhecimento místico como eram propagados nos seus dias. Conhecer Jesus, conhecer a Deus, nos ajuda a conhecer a nós mesmos. E a partir desse conhecimento de Deus, João vem trabalhando nos capítulos e versos anteriores a nossa relação com Deus e a nossa relação com a nossa natureza caída. Ele fala de confessar os nossos pecados, ele fala de purificar os nossos pecados em Cristo, ele fala da diferença daqueles que andam nas trevas para aqueles que andam na luz, daqueles que amam o próximo e daqueles que odeiam o próximo, acompanhando o ensino do Antigo Testamento e também o ensino do Senhor Jesus Cristo acerca desse andar na luz a respeito do amor de uns para com os outros. Até aqui nós vemos essas características e talvez pareça para nós difícil em algum ponto aplicá-las ao nosso coração. Mas nesses versos de 12 a 14 do capítulo 2, João nos dá uma grande esperança. Ele nos fala da herança que nós temos como cristãos. O que é que nós recebemos quando nos confessamos ou professamos a nossa fé em Jesus? E se você é um verdadeiro cristão, eis aqui uma das características que vai fazer parte da sua vida. A marca desta herança. João vai explicar isso para nós aqui, falando acerca das gerações. E eu chamo esse bloco que nós lemos aqui de a herança das gerações. O que isso quer dizer? João fala dos filhinhos, João fala dos pais e João fala dos jovens. Alguns interpretam esse texto entendendo que João está ensinando especificamente para categorias de pessoas em fases etárias distintas. Filhinhos, como crianças, pais, como homens adultos, e os jovens, como aqueles nessa faixa etária. Mas a maioria dos intérpretes que acompanham o pensamento de João tendem a compreender que aqui João está falando de categorias específicas. E nessas categorias que João usa como uma ilustração das gerações, nós vemos a herança do cristão, o que nós temos recebido de Cristo quando de fato somos regenerados por Ele através do Evangelho. Talvez isso nesse dia ajude você a compreender também os tesouros que você tem em Jesus. Talvez isto nesse dia te ajude a compreender quem você é em Cristo mais do que aquilo que o mundo, as pessoas ou você mesmo pensa acerca de você. E talvez hoje você descubra que tem uma herança preciosa depositada sobre a sua vida que você ainda não está fazendo uso dela. Primeiro, João fala dos filhinhos, e a palavra que ele vai utilizar repete-se 9 vezes aqui na sua epístola, tratando dos seus ouvintes, dos seus leitores, como filhinhos. Por que João usa essa expressão? Aqui João não está categorizando uma parte específica do corpo de Cristo, mas para João, todos os cristãos aos quais ele está se direcionando são filhinhos. Nós vemos aqui o velho João, o João já idoso, o João chegando no final da sua vida. E para ele, todos aqueles que são cristãos, todos aqueles que são discípulos de Jesus, perto dele, que é o apóstolo, que andou com Jesus, são filhinhos na fé. São pequenas crianças pequenas, filhinhos, que estão aprendendo a andar com Jesus. Contudo, quando nós pensamos na analogia das gerações, nós vamos entender que o que João está falando aqui para os filhinhos é como se fosse os primeiros passos da fé cristã. O que você recebe quando você inicia a sua caminhada cristã? Ele diz: filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados. Esta é a primeira, a mais bela e reluzente joia dos tesouros ocultos em Cristo, o perdão dos pecados. Os filhinhos, então, aqueles que iniciam os seus primeiros passos na fé, começam com a motivação de que sabem que apesar de tudo que já fizeram que desagradou a Deus, e que mesmo ainda agora, que pensam, falam e fazem coisas
que desagradam a Deus, há uma certeza no coração do verdadeiro cristão: meus pecados estão perdoados em Jesus. Você já tomou posse dessa herança? Você crê nisso de verdade? Talvez possa estar pensando aí agora: pastor, mas essa verdade nós ouvimos sempre. E saber que os nossos pecados estão perdoados, talvez não faça muita diferença na sua vida de maneira prática. Mas deixa eu dizer para você que não há a possibilidade de uma vida abundante, de uma vida verdadeira, sem que a certeza e a constante lembrança do perdão dos pecados esteja sobre a sua vida. O perdão dos pecados é a mensagem principal do Evangelho de Jesus em todas as Escrituras Sagradas. É o perdão dos pecados que era a mensagem dos apóstolos. Lucas registra em Atos 13:38, dizendo: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio de Jesus. Lucas resume a mensagem dos apóstolos como a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Era essa mensagem que os apóstolos pregavam por onde eles iam. Mas por que os apóstolos deram tanta ênfase na mensagem, nesse tesouro do perdão dos pecados? Lucas também registra no seu Evangelho, capítulo 24, versos 47 e 48. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois testemunhas destas coisas. Lucas nos lembra que essa não era só a mensagem principal dos apóstolos, mas era a mensagem que Jesus entregou aos seus discípulos para ser propagada a todas as nações. Você consegue entender agora o poder dessa herança? Reconhecer e crer no perdão dos pecados em Jesus é a principal joia da coroa da sua salvação. É através do perdão dos pecados que as portas da eternidade se abrem para nós. Nós temos remissão de pecado em Jesus. E nós devemos nos lembrar o preço desse pecado. Custou um alto preço. Efésios 1:7 diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão de pecados. Jesus foi até o derramamento do seu sangue, entregou a sua vida para que você tivesse essa herança. Ela possui consequências eternas. Atos 26:18 diz que para se lhe abrirem os olhos e converterdes das trevas para a luz e de toda a potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os santos santificados na fé. Essa é a sua herança. E se você é um verdadeiro cristão, todos nós somos como filhinhos diante de Deus, porque nós recebemos o perdão dos pecados. Nós temos essa joia preciosa nas nossas vidas. Eu quero dizer para você hoje que não importa o quão culpado você se sinta, não importa o tamanho da ofensa que você causou, não importa a profundidade das trevas nas quais você se encontra, o perdão de Jesus é também derramado sobre a sua vida. E você hoje pode confessar os seus pecados ao Senhor e receber o poder desse perdão sobre a sua vida. E diante de Deus, você se aproximar como alguém justo e justificado pelo sangue de Jesus. A herança das gerações fala que nós somos perdoados como filhinhos, mas nos fala que nós somos amigos de Cristo, conhecedores de Deus. Ele passa então a usar a analogia dos pais e diz: pais, escreva vocês, porque vocês conhecem aqueles que existem desde o princípio. Vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Os pais são aqueles que comumente são dotados de maior experiência. E aqui João sai da categoria geral de todos os cristãos e ele está apontando para a realidade de alguns cristãos amadurecidos na fé. Pessoas que já têm a experiência e como pais devem ensinar os filhinhos, devem ser exemplos para aqueles que estão começando a sua caminhada cristã, que são aqueles que já receberam o perdão dos pecados, mas precisam se relacionar mais íntima e profundamente com aquele que existe desde o princípio. Mas quem seria esse? De quem João está falando especificamente? Basta você ler o primeiro capítulo
desta epístola de João. João já diz no começo da sua epístola que Jesus é aquele que existe desde o princípio. Então você consegue entender que a outra herança que você recebe como cristão, além do perdão dos pecados, não é você ficar deitado numa rede preguiçosa da vida cristã. Você é chamado para um progressivo relacionamento com Deus, de tal forma que o seu conhecimento e experiência com Ele sirvam de testemunho e luz para aqueles que estão começando a adentrar na caminhada cristã. Pergunte a você mesmo, quanto tempo você já tem de caminhada com Jesus? Quanto tempo você já tem desde que você compreendeu o poder do perdão dos pecados de Cristo, em Cristo na sua vida, pelo seu sacrifício na cruz? Quanto tempo você já ouve sermões, pregações bíblicos e lê a Bíblia? Você consegue perceber algum crescimento e maturidade espiritual na sua maneira de se relacionar com Deus? Na sua maneira de se relacionar com Cristo? E como isso afeta as suas relações com as outras pessoas? Ou, sendo sincero na análise do seu coração, você tem percebido que, na verdade, com o passar do tempo, você tem se esfriado mais? Será que não tem acontecido com você o que acontece com muitos com o passar do tempo, de perder a alegria de ler a palavra de Deus, de começar a orar mecanicamente apenas em alguns momentos do dia, em a sua vida devocional se resumir em aquilo que você faz na igreja? E me corrija se eu estiver errado. Quando isso acontece com você, também a sua frequência nos cultos e a sua convivência com os irmãos não tende também a diminuir? Perceba, João está nos dando uma herança, está nos mostrando o que nós recebemos quando cremos em Jesus e somos de fato cristãos. Nós temos o perdão de todos os nossos pecados, mas nós somos chamados a um íntimo relacionamento com Deus, a fim de que, como pais, nós possamos instruir outras gerações. Conhecer Jesus é um relacionamento constante e glorioso, deveria ser a nossa maior busca, nosso maior desejo. Paulo, o homem que foi elevado até o terceiro céu e viu coisas e ouviu palavras que nem poderia dizer, ele diz em Filipenses capítulo 3:8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo, como refúgio, para ganhar a Cristo. Ele continuava perseguindo o desejo de conhecer mais Jesus. Essa também tem sido a sua motivação. Eu quero dizer que esse é o grande tesouro que nós temos. Conhecer a Deus, se relacionar com Ele, vai fazer com que nós possamos dia a dia mais e mais crescermos em santificação. Provérbios 4:18 diz, mas a vereda dos justos, o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Os problemas que você enfrenta, as crises que você luta, as enfermidades da alma, do coração que você tem sofrido com elas, estão todas patentes diante da luz de Cristo, que quando brilham sobre elas nos ajudam a lidar com cada um dos nossos desafios. Essa herança está disposta nas suas mãos. Essa herança você recebe como cristão, na medida que você caminha no seu relacionamento com Deus. Lois Berkhoff, o autor da Teologia Sistemática, diz que sem a revelação o homem nunca seria capaz de adquirir conhecimento de Deus. Deus quis se revelar. E Ele quer se revelar para que nós possamos conhecer mais a Ele. Conhecer a Ele, se relacionar com Ele, é o grande tesouro da nossa herança, da nossa salvação. Mas finalmente ele fala aos jovens, nos ilustrando que também nessa herança, além do perdão dos pecados, do relacionamento de conhecimento de Deus, nós temos a vitória final e verdadeira em Jesus. Ele diz, jovens, vos escrevo porque vocês têm vencido o maligno. Na segunda parte, jovem, vos escrevi a vocês porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. E aqui, mais uma vez, a analogia funciona, porque os jovens são, sim, aqueles que são conhecidos por serem mais fortes. E se você é jovem da terceira igreja e está ouvindo essa mensagem, saiba e reconheça isso. A igreja, a obra do evangelho, precisa, sim, da sua força, precisa, sim, da sua criatividade, precisa do seu empenho, precisa da sua disposição, precisa do seu frescor, do seu dinamismo, para que nós possamos continuar levando a tocha do evangelho a outras gerações.
Você que é jovem e está me escutando e atualmente não tem se envolvido com Deus, não tem se envolvido com a palavra de Deus, não tem nada da fé no seu coração, você está gastando a sua força em coisas que não têm valor. Se você não tem investido a sua juventude, o seu talento, a sua criatividade, a sua inteligência, os seus recursos na obra de Deus, você está jogando a sua vida fora. E você pode conquistar o mundo inteiro. Você pode se tornar a mente brilhante dos próximos anos. Você pode se tornar a pessoa mais bem-sucedida da sua família e ainda assim ser o mais fracassado de todos os homens. A palavra de Deus nos diz, se não existe esperança da eternidade, nós somos os mais infelizes de todos da humanidade. E nós temos visto jovens e mais jovens entrando em depressão. Adultos, crianças, cada vez mais cedo, sofrendo com ansiedade, com as lutas, porque temos colocado a nossa força no lugar errado. E João escreve, falando dos jovens, mas uma analogia para os cristãos, dizendo, jovens, eu vos escrevi, porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês têm vencido o maligno. Mas de que força João está falando? Certamente não é da força física, especificamente. Porque essa força passa, essa força deteriora com o tempo. Ele está falando de uma outra força cuja fonte é Deus. Essa força está em Deus. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 6, quando nos prepara para a batalha espiritual, quando nos prepara para nos revestirmos da armadura de Deus, ele diz, quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Veja, essa força não é fruto do exercício pessoal. Essa força não é exercício das suas questões físicas e das suas habilidades. Ela é em Deus. Fortaleça-se em Deus. A fonte desta força que João diz que é uma herança daqueles que estão em Cristo, que nos dá vitória sobre todas as coisas, ela está em Deus. E como nós podemos conseguir essa força? Ele diz no verso 14, a palavra de Deus permanece em vós. Essa força só é adquirida na palavra de Deus. Você pode vasculhar a Bíblia de capa a capa e procurar metodologias práticas para ser uma pessoa bem-sucedida. E se você ler essa palavra iluminado pelo Espírito Santo, você nunca irá encontrar algo que seja desassociado da própria palavra de Deus. Da necessidade que você tem de ler e meditar nessa palavra diariamente, de memorizar essa palavra, de cantar essa palavra e de orar essa palavra. A única fonte dessa força em Deus só é adquirida através da palavra de Deus permanecendo em nós. Perceba que João está falando de uma leitura na escola dominical, de um versículo que aparece no seu celular de vez em quando, mas é a palavra de Deus fazendo parte da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que deseja ser forte, você que deseja ser alguém cheio do Espírito Santo, você que deseja ser alguém usado por Deus para impactar a nossa geração, para ser luz para o nosso país. Deixe que a palavra de Deus encha o seu coração. Deixe que a palavra de Deus, as Escrituras, ocupem a sua mente, a sua forma de pensar, que você seja cheio de Jesus, para que você possa experimentar aquilo que é necessário para você. Quando o apóstolo Paulo orou pedindo para que tirasse dele um espinho da carne, o Senhor disse para ele, a minha graça te basta. Aquilo que eu te dou, aquilo que eu revelo na minha palavra, te basta, é suficiente. E como ele é modesto, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente, como se o oceano se dissesse suficiente para encher um copinho de ceia. Ele é muito mais do que suficiente, ele é muito mais do que basta para a sua vida. A palavra de Deus transborda para nós. E qual o resultado dessa força? A fonte dessa força está em Deus. Nós buscamos essa força através da palavra permanecendo em nós e o resultado dessa força é a vitória sobre o maligno. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Eu costumo pensar que os cristãos modernos invertem alguns valores. A Bíblia diz que com relação ao pecado, nós não devemos tentar resisti-lo, nós fugimos dele. Quando a tentação aparece diante de nós, nós fazemos como José.
deixamos as nossas roupas para trás e saímos em disparada. Mas quando nós estamos diante do inimigo, do maligno, a Bíblia diz que nós devemos resistir a ele e ele fugirá de nós, porque a palavra de Deus permanece em nós. Mas me parece que a nossa geração faz o contrário. Nós tentamos resistir ao pecado. Nós queremos ver até onde nós conseguimos brincar com ele. Nós queremos saber até quando nós conseguimos acalentar uma serpente venenosa no nosso colo. Nós queremos andar na beirada do precipício para ver o quanto nós conseguimos resistir. Mas quando nos deparamos com algo que aparentemente vem do maligno, nós trememos as pernas e corremos diante da menor ameaça. Aquele que tem Jesus, aquele que crê em Jesus, ele vence o maligno. Ele já venceu o maligno porque Jesus já venceu. Uma vitória esmagadora, uma vitória fundamentada na fé, uma vitória eterna. Bom, talvez você nunca tenha recebido uma herança. Eu nunca recebi. E, sinceramente, eu não fico pensando em receber uma herança, porque receber uma herança tem um aspecto que geralmente nós não gostamos muito de pensar. A herança geralmente é entregue quando um ente querido, um parente, vem a falecer. Nós recebemos a herança dos nossos pais, materialmente falando, quando eles morrem. E juntamente com algo precioso, vem algo muito doloroso para o nosso coração. A herança das gerações que João fala aqui, do perdão dos pecados, do relacionamento livre com Deus e da vitória sobre o maligno, também vieram após a morte do nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Foi preciso que ele morresse e fosse sepultado para que os testamentos fossem abertos diante de nós, tanto o novo como o antigo, e nós pudéssemos compreender a herança que nós recebemos dele. Mas a boa notícia é que esse que morreu não ficou no túmulo, ele ressuscitou. Ele está à direita do Deus e Pai Todo-Poderoso e ele voltará para plenamente nos dar o privilégio de desfrutar dessa herança eternamente com ele. Até lá, minha oração é que essa palavra encoraje o seu coração a viver o que João nos propõe aqui. Como filhinhos, como pais, como jovens, desfrutando daquilo que Cristo conquistou para nós, a fim de que nós nos relacionemos com Deus como cristãos verdadeiros. Eu queria orar pela sua vida nesse dia que talvez está tendo dificuldade em alguma dessas áreas. Está se sentindo assim como eu falei, frio, desanimado, distante de Deus, enfraquecido na sua fé. Eu quero orar para que essa herança possa brilhar novamente diante dos seus olhos e fortalecer o seu coração. Se você crê que o Senhor Jesus pode fazer isso, eu te convido a fechar os seus olhos agora e orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque ela nos mostra o desafio, mas também nos mostra os recursos que o Senhor Jesus conquistou para nós, através da sua cruz. Temos uma rica e preciosa herança, Deus, através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes nos esquecemos e vivemos esmagados pelos nossos pecados, sem Deus desfrutar do perdão que Jesus já conquistou na cruz por nós. Vivemos de maneira solitária e miseravelmente, nos esquecendo, ó Deus, que podemos nos relacionar com o Senhor a qualquer momento, a qualquer hora. E devemos crescer no conhecimento do Senhor, para nos tornarmos pais espirituais daqueles que chegarão na caminhada cristã. Às vezes nos sentimos fracos, derrotados pelo maligno, mas temos a vitória conquistada através do Senhor Jesus. Que possamos encontrar essa renovação de força no Senhor, pela sua palavra, permanecendo em nós, e assim triunfantemente andarmos vitoriosos sobre toda a artimanha do maligno contra as nossas vidas. Oramos, ó Deus, para que o Senhor repreenda a obra do maligno na vida dos nossos irmãos também. O desânimo, a desmotivação, a tristeza que não vem da parte do Senhor em cada lar, ó Pai. A fraqueza espiritual, para que através da obra de Cristo nós venhamos a desfrutar da herança do Senhor. É o que nós oramos, crendo e por isso te agradecendo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus te abençoe, um bom domingo, uma boa semana na presença do Senhor. Até mais.